pessoal, tudo bem? Sempre muito bom ter vocês aqui. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje vou contar para vocês quais foram as minhas leituras de junho. Também comentar um pouquinho sobre as leituras que eu quero fazer no mês de julho. Antes da gente começar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, por favor. Além de deixar sugestões para os próximos vídeos, o que vocês querem. Vai sair vídeo ensinando a fazer o meu marcador transparente, eu só ainda não consegui editar para publicar, e também sobre O Senhor dos Anéis por conta do roteiro. Ele é um roteiro um pouco mais extenso, mas logo mais, nas próximas semanas, já vai sair vídeo. Vamos lá então, né? Eu já tô falando demais. Eu começo o mês lendo, estou aqui com o meu caderno de leituras para me auxiliar nesse processo como um todo. Então eu começo lendo Improvisado, que é uma série de jogadores de hóquei, onde cada livro vai ser escrito por uma autora diferente. Eu acho esse mecanismo interessante, porque eu acabo conhecendo diferentes autoras, porém, neste caso em específico, eu acabei não gostando do livro. Eu achei um livro com uma escrita, em alguns momentos, que era descritiva demais em situações da qual, para mim, enquanto leitora, não fazia sentido, e em momentos que eu gostaria que fosse desenvolvido melhor, não se desenvolveu. Eu sempre gosto muito de livros de romance, inclusive Improvisado, a série toda, a série toda de livros, tá no Kindle Unlimited. Eu achei que eu fosse gostar pela sinopse e também porque muitas pessoas que eu acompanho estavam falando sobre esse livro. Infelizmente, foi uma decepção. Eu não gostei. Ele vai contar a história, então, de um jogador de hóquei que é divorciado e é pai solo. Assim, ele não é pai solo, mas ele fica bastante com o filho. Tem a relação do filho com a mãe, tudo funciona muito bem, mas a gente acaba vendo mais a relação do pai com o filho. A gente não tem tanto contato com essa mãe dessa criança. Mas essa mãe, ela existe e ela cuida muito bem desse filho, né? E a gente vai ter essa criança e vamos ter a nossa protagonista, que é a secretária desse jogador de hóquei. Essa secretária, ela é brasileira e ela está no processo de imigração. Ela sempre vai lá atualizar o visto dela e aí, de repente, o visto dela é negado. Então, eles vão abordar, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos ultimamente, que é a questão de migrantes dentro do país, a questão do ICE, como que tudo isso corrobora com questões xenofóbicas. Então, assim, era um tema muito interessante para se elaborar e levantar questionamentos. Mesmo assim, eu acho que foi levantado os questionamentos de uma forma muito rasa, ao meu ver. Mais uma vez, não é uma crítica à autora. Outras pessoas podem sim gostar do livro, mas eu acho que em certos momentos isso não foi bem explorado. E não só isso, o casal como um todo. Também senti um certo comodismo no casal. Por quê? O livro, ele é com a premissa de casamento por conveniência. Porque a gente tem toda uma situação que eles precisam ficar juntos para interesse de ambos. E aí, a grande premissa do livro é que eles tenham, sim, um companheirismo por conta do trabalho, eles já se conhecem, vai funcionar ali como uma moeda de troca, mas ao meu ver tinha que ter uma química para que isso estourasse e virasse um relacionamento, ao meu ver. Mas eu não senti essa química, achei o personagem masculino sem sal. Eu até gostei da personagem feminina, achei ela interessante em alguns momentos, mas o personagem masculino eu achei ele meio passado, assim, não achei muito interessante. Continuando o mês, fui ler Jogos Vorazes. E aí tudo voltou a brilhar, porque eu estava um pouco desiludida por conta de Improvisado, não vou mentir. Inclusive, eu pretendo continuar a série de Improvisado, mas não agora, até porque eu desanimei um pouco. Mas por conta que o quarto livro, se eu não me engano, é escrito por uma autora que eu gosto. Eu precisaria ler a série inteira? Não precisaria. Mas talvez eu leia, mas por enquanto não é a ideia, certo? Jogos Vorazes, então foi a minha segunda leitura do mês. É um livro muito interessante, eu pretendo fazer um vídeo só dele aqui no canal. Mas Jogos Vorazes, ele é uma história extremamente revolucionária. Eu fiquei com medo de pegar o livro, porque já tinha passado o hype, eu fiquei com medo de não me engajar na história, por conta de eu ser um pouco mais velha, de quando, entre muitas aspas, a maioria das pessoas que eu conheço começaram a ler. Porque a maioria das pessoas leram na adolescência esse livro.
Eu não li na adolescência. E por muitas indicações, assim, de amigos, eu decidi começar a história. E muito boa. Então ela vai contar a história da Katniss Everdeen, que mora dentro de um distrito, que é o Distrito 12, e onde o país, vamos colocar dessa forma, ele é dividido em distritos. Então, quanto maior o número do seu distrito, mais perto da zona de vulnerabilidade você mora. Então, se você está no distrito 1, você é extremamente rico, você está dentro da elite, e se você mora no distrito 12, você está muito próximo da linha da vulnerabilidade, ou então na vulnerabilidade, passando fome, com uma série de questões. E essa capital, que é o Distrito 1, eles criaram um jogo, que é os Jogos Vorazes, onde são selecionados 24 pessoas, um homem e uma mulher de cada distrito, eles vão ter que duelar durante esses jogos e o único que sobrar é o ganhador. Então eles vão se matando nesse processo. Praticamente um Big Brother, só que a diferença é que eles morrem, né? E aí, vai contar então a história da Katniss, como que ela vai fazer com essa questão dos Jogos Vorazes, até porque os Jogos Vorazes ele foi intitulado por uma questão de uma revolução. Eles queriam mostrar que a capital tem o poder frente ao povo. Então, Jogos Vorazes ele é extremamente revolucionário. Achei muito interessante. Eu acho que ele dá um ar de revolução mesmo, de entender como que funciona, por exemplo, o controle político frente aos indivíduos. É óbvio que ele vai mostrar uma distopia. Ele é uma distopia onde ele vai contar algo, né, irreal, vamos pôr entre muitas aspas, porque muitas das coisas que são descritas no livro, nós conseguimos perceber que acontecem atualmente em uma escala diferente. Então é um livro que eu gostei muito, que eu quero continuar, principalmente porque em novembro a gente vai ter o filme. Eu também tinha assistido só o primeiro filme, então da agora pra frente, não sei nada. Estou muito animada. Foi um livro favoritado e eu indico a leitura para vocês. E como eu disse, eu estou pretendendo fazer um vídeo só para ele. Deixa aqui nos comentários se você já leu, se você gosta. Eu estou numa pindaíba para achar livros de romance do quais eu realmente goste. Tá difícil, tá complicado. Então eu fui recorrer a booktubers que eu sempre gostei das indicações, principalmente de romance, e para eu também não ficar procurando meio que sem rumo. Porque o que eu tava fazendo? Eu entrava nas recomendações do Kindle Unlimited e eu pegava um livro que me interessava, a sinopse, e começava a leitura. E eu estava numa onda nesses últimos meses de só livros ruins de romance, ou livros que não me interessaram, ou livros que foram ali neutros e que não tiveram nada de surpreendente, ou que me fizeram me apaixonar muito. E tá tudo bem, eu sei que romances eles são clichês e eles vão ter ali suas similaridades, mas ainda assim eu gosto de algumas coisas diferentes dentro do romance e eu tava achando dificultoso encontrar um livro que fizesse a diferença, assim, que eu esquecesse que eu estava lendo. Esse era o intuito. Ao me deparar com uma lista de muitos criadores de conteúdo, teve um livro que me chamou a atenção, que Aconteceu em Indigo Ride, da Debbie Perry. Inclusive, ela tá lançando um livro super famoso aqui no Brasil de fantasia. Porém, eu ainda não conhecia ela, então fui ler o romance dela. Esse livro, que aconteceu em Indigo Ride, ele tá no Kindle Unlimited e ele é um romance de cidade pequena que vai contar a história de uma detetive que se muda para essa cidade. Ela vai ser ali a chefe de polícia da região, né? Ela vai comandar tudo. E ela entra nessa cidade pequena e, como qualquer cidade pequena, tudo bem, ela é bem recepcionada, mas mesmo assim as pessoas ficam um pouco desconfiadas, porque ela tá tomando um cargo de poder, ela é neta do prefeito, mas ela conseguiu o cargo sem correlação nenhuma com parentesco, eles falam, né, um pouco, sem nenhum nepotismo. Ok. E a gente vai ter o personagem masculino, que ele vai ser um cowboy de um dos ranchos da cidade, onde ele tem criação de gado, plantação de questões agrícolas, e ele é bem rico, assim. E ele decidiu cuidar de todas as terras do pai dele, certo? Então a história vai se decorrer em cima disso.
Até então, muito interessante, gosto de romances em cidade pequena, porém tem um diferencial. Acontece uma situação do qual eu vou falar desse jeito para não ter spoiler. Acontece uma situação do qual a detetive vai investigar, que ocasionou em uma morte, e na visão dela, ela acha que é uma coisa, enquanto a cidade toda tá contra ela. Então, o livro, além dele envolver as questões de romance, ele vai envolver esse suspense. E aí, o que que acontece? Eu não gostei do romance. Eu consegui ler muito rápido a história, ele é um livro relativamente curto, né? Tem de 400 a 500 páginas, se eu não me engano. Porém, o livro de romance, ele não me pegou, ele não me cativou. E o que me fez ficar interessada na história e ler até o final, não abandonar o livro, foi o suspense. Eu acho que o suspense ele conseguiu segurar muito mais a história do que o romance, e não era essa a proposta. O suspense, né, na proposta da sinopse, ele vai estar em segundo plano, e o que vai fazer todo sentido na história é esse romance como um todo. Eu achei, mais uma vez, os personagens sem química. Na hora que eu gostaria que tivesse um desenvolvimento, não se desenvolveu. Eu sinto que muitos personagens de romance, tudo se resolveria se eles sentassem e conversassem. Talvez uma resolução de problemas fosse muito interessante para eles. E em alguns conflitos, somente o diálogo entre os dois personagens, só que eles não conversam. E aí eu não gosto, eu acho que esse desenvolvimento ficou deixando a desejar, e é por esse motivo que eu não sei se eu vou engatar nos livros de fantasia dela. Esse livro que tá saindo agora, ele tá super hypado, estão falando super bem, e estão falando que é um livro super diferente, é a primeira fantasia que ela escreve, até então ela estava escrevendo só romances, mas eu fico com medo de engatar nessa história, tendo em vista que eu não gostei desse desenvolvimento. Então, pra mim, mais uma vez, o romance não deu certo. Dando seguimento, primeiro livro que, de fato, eu tenho em mãos, que é A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando os recebidos, ele é o primeiro do box que eu mostrei. Fiz a leitura dele. Eu fui pesquisar um pouco depois, até porque eu ainda estou entrando nesse universo. Por mais que eu sempre gostei muito de fantasia, agora que eu estou adentrando nessas histórias super famosas e também nessas histórias de romantasia. Esse ano, na verdade, no final do ano passado, eu li Quarta Asa, e aí a partir daí que eu comecei a engatar um pouco mais nessas histórias que envolvem romance e fantasia, ou até mesmo fantasias mais famosas que até então eu não conhecia. E a Lâmina da Assassina, ela vai então contar a história da Selena. Fui pesquisar sobre a Sarah J. Maas e eu descobri que até então este não era o primeiro livro. Ele foi escrito depois que Trono de Vidro já tinha saído. Porém, o que eu acho muito certo e que eu gostei de fazer é ler esse livro como se ele fosse o número 1. Porque ele vai contar um prequel de Trono de Vidro, então como tudo começou. E é um livro super interessante, a Sarah, ela escreve muito bem, e eu estou sentindo que eu vou gostar mais desse livro do que eu gostei de Acotar. Eu gostei do livro de Acotar, eu acho interessante, eu acho diferente também, mas Trono de Vidro, ao meu ver, ele tem um desenvolvimento do sistema mágico muito melhor, onde a magia ela é muito mais explicada, as questões históricas elas se debruçam mais, e o romance, por mais que eu goste, ele vai ficar num segundo plano, diferente de Acotar, que o foco é no romance. Então, por exemplo, Trono de Vidro eu entendo como uma fantasia com romance e não uma romantasia. Não sei os próximos livros, mas eu entendo dessa forma. Eu fiquei muito animada com a história, eu gostei muito da escrita. Esse daqui é um livro, como ele vai contar um prequel, ele conta diferentes, como se fossem, entre muitas aspas, tá? Contos que vão formar a nossa. Eu vou colocar a nossa protagonista, eu ia falar heroína. Eu sinto que ela é uma heroína, mesmo que ela fale que ela é uma vilã, eu não considero. Eu sinto que ela é uma heroína. Então, eles vão contar como que tudo aconteceu. É um livro muito bom, fiquei muito engajada, li super rápido. E realmente estou preferindo a leitura de Trono de Vidro
comparada a Acotar por conta de toda essa questão. Eu acho que se desenvolveu melhor e se desenrolou melhor, enquanto Acotar é uma coisa um pouco mais rápida. Eu gosto dessa história que dá um tempo, que ela consegue se evoluir conforme as páginas vão acontecendo, ao meu ver. E mais uma vez, eu não sei o que eu vou achar até o final, mas aparentemente eu tô gostando muito da história. E aí, por último, mas não menos importante, eu li A Criação do Patriarcado, da Lerna Gerder. Acho que é assim que fala o nome dela, mas eu não tenho certeza. E eu li esse livro porque eu queria entender um pouquinho mais sobre feminismo, a criação do patriarcado como um todo, e eu também estou escrevendo um artigo na faculdade que envolve questões de simbolismos femininos, como a sociedade desenvolve as questões de gênero, principalmente essa questão de representação de papéis. Sempre gostei muito e nunca tinha me aprofundado. E agora, com a entrega do meu TCC, eu consegui decorrer um pouquinho melhor. Eu achei o livro extremamente interessante. Eu acho que ela consegue colocar de forma bem linear o que ela se propõe. Eu acho a leitura dela muito tranquila, mesmo sendo um livro conceitual e teórico. Eu acho que é fácil de se interpretar. Ela vai trazer muitos dados históricos, até porque ela é uma historiadora. Então, se você não gosta dessas questões de ficar descrevendo passados remotos, ou até mesmo certas civilizações, ela destrincha bastante, e esses eventos eles vão se repetindo conforme os capítulos vão se seguindo, então talvez esse livro não seja tanto assim para você, e eu te indico a ler de fato quando você já tiver uma noção um pouco melhor sobre o que ele vai falar. Porque ele vai ser bem descritivo, mostrando historicamente a criação do patriarcado. Eu achei muito interessante, principalmente algumas reflexões que ela traz, e essa questão desses simbolismos que são representados da figura feminina. Eu achei impactante, principalmente pela questão do artigo que eu quero escrever, ele me auxiliou muito, e mesmo que eu estivesse escorada em uma questão acadêmica, eu achei uma leitura super válida, mesmo que não fosse para eu escrever um artigo, por exemplo. É, eu até já deixei na minha wishlist o próximo livro dela, né, que é A Criação da Consciência Feminina, que eu ainda não li. E aí, ele foi um dos livros que eu demorei um pouquinho mais para ler. Porque por mais que a leitura dela seja super tranquila, ele ainda assim vai ser um pouco enroscado em algumas partes. E não por uma questão de interpretação, mas porque os capítulos, por serem muito descritivos, acaba despendendo uma energia psicológica para estar lendo um pouco maior. Por este motivo, demorou um pouquinho mais para fluir, mas mesmo assim eu ainda consegui terminar ele em junho. E eu ainda assim indico a leitura, só vou dar uma pausa, intercalar com os outros livros para eu não ficar sobrecarregada frente a um livro que eu sei, que eu acho que eu vou gostar muito. Agora, a minha TBR de julho, eu separei 3 livros. Mesmo assim, eu separei somente 3, porque eu vou ter um compromisso na última semana de julho. Então, vamos imaginar que julho vai ter, em vez de 5 semanas, 4 semanas. E como eu já estou no final da primeira semana, sobraram, então, essas 3 semanas para essas leituras. Por esse motivo, eu acabei escolhendo só 3 livros. O primeiro livro que eu escolhi é Coroa da Meia-Noite, inclusive já iniciado, ó. Por isso que eu coloquei ele na lista de próximas leituras. Esse daqui é uma leitura assertiva, né, que eu vou fazer, porque eu já comecei a terminar esse mês ainda. Como ele é a continuação de Trono de Vidro, eu não vou falar o que é Trono de Vidro, porque senão eu consideraria um spoiler, pelo menos eu considero um spoiler. Eu vou contar então a premissa de Trono de Vidro para vocês. Trono de Vidro, ele vai contar a história de uma assassina do rei, onde ela precisa, ali dentro de umas regras, que eu também não vou falar qual que é, eu também já considero spoiler, a partir de algumas regras, ela precisa ganhar uma competição para conseguir sua liberdade. E a gente vai acompanhar a vida dela, ela é extremamente jovem, ela tem 18 anos, e ainda assim ela sofreu demais, e o livro vai se decorrer a partir disso.
É isso que eu vou contar para vocês. É um livro super interessante que vai misturar essas questões de sistema de magias, onde a magia ela foi proibida, então você não pode utilizar magia. Isso também não é spoiler, tá dentro da sinopse. E por isso, a gente vai ver o decorrer dela e coisas que ela vai descobrindo com o passar do tempo, com o passar da narrativa. Achei muito interessante, acho muito legal. Estou ansiosa para continuar. E, ao terminar esse livro, eu vou fazer um vídeo separado para que quem quiser assistir, porque já leu os livros, consiga sem problema algum, certo? Ainda assim, nesse mês de julho, trouxe aqui o Kindle, porque eu pretendo dar continuidade em Jogos Vorazes com o segundo livro, que é Em Chamas. Toda a trilogia de Jogos Vorazes está no Kindle Unlimited. Então, Jogos Vorazes, Em Chamas e, se eu não me engano, Esperança. Os dois últimos livros, que foram os prequels, né, que vão contar as histórias anteriores, que é A Cantiga dos Pássaros e Amanhecer na Colheita, não estão no Kindle Unlimited. Porém, é uma boa opção se você quiser ver se você gosta de Jogos Vorazes, você entra lá e assistir e ler os livros. Decidi colocar na TBR de julho, Em Chamas, porque eu quero ler um pouco, ou às vezes 2 livros a cada mês, para que em novembro eu já tenha terminado antes do lançamento do filme, como eu falei para vocês. Então, Em Chamas vai dar continuidade em Jogos Vorazes, que foi aquela sinopse que eu expliquei no começo, e estou muito ansiosa também. Espero gostar, até porque agora eu não sei nada da história, eu só tinha assistido ao primeiro filme. Então, a partir do primeiro filme, pra mim vai ser uma total surpresa o que vai acontecer, porque eu recordava muito do primeiro filme. Foi uma leitura muito boa? Foi, mas mesmo assim eu lembrava, então eu não tive o ponto da surpresa. Eu não me surpreendi, porque muitas coisas eu sabia que iria acontecer. Então, no segundo pra frente eu não sei de nada, estou muito ansiosa e já estou gostando, porque eu comecei o primeiro capítulo. Eu fiquei muito ansiosa pra ler. E como terceiro livro, e aí, não necessariamente eu vou ler só esses 3 livros, e não necessariamente eu vou ler nessa ordem que eu mostrei pra vocês. Porém, é uma previsão do que eu vou ler. Quero muito ler Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, porque eu infelizmente ainda não li e eu acho um livro super curtinho, que eu consigo em uns 2 dias, ou até em um dia, dependendo da quantidade de tempo que eu tenho, eu já consiga terminar. E infelizmente eu não consegui realizar a leitura ainda, até um pouco também por conta de tudo que eu estava tumultuado, e eu acho importante, porque é um livro que eu acho muito interessante. Eu ganhei esse livro de presente, eu achei essa edição muito bonita, e ela vai então contar sobre essas histórias e diferentes contos de mulheres e como o racismo estrutural vai influenciar diretamente na vida dessas personagens. Estou muito ansiosa mesmo, estou muito animada. Deixe aqui nos comentários quais que vão ser as próximas leituras de vocês e quais foram as suas leituras de junho. Eu quero muito saber. Por enquanto, terminamos por aqui. No próximo mês, eu trago para vocês tudo que eu li em julho. Estou ansiosa para esses desdobramentos de séries e livros e ver o que eu vou achar. E também tentar encontrar um romance que de fato eu goste. Mas é isso. Obrigada. Até a próxima. Tchau!